A deputada bolsonarista Ana Campagnolo foi naqueles debates 1 contra 20 falar contra o feminismo e eu reuni nesse vídeo os melhores momentos desses debates porque eu sei que você não vai ficar assistindo 2 horas e meia de fundamentalismo cristão. Eu sou Ana Campagnolo, deputada estadual em Santa Catarina. Poxa, que surpreendente, hein? Eu jamais poderia imaginar que você vinha deste condado. A primeira afirmação é: não precisamos do feminismo para combater de forma justa a violência contra as mulheres. A gente começa com o sufrágio feminino, certo? Na década de 30. A gente tem o método contraceptivo em 62, lei do divórcio na década de 70. A gente tem igualdade formal na Constituição de 88, proteção contra a violência nos 2000, importunação sexual 2018, e você disse que nenhuma dessas causas tiveram a ver com o feminismo. Aí eu te pergunto, você é uma mulher que você foi para a universidade, né, tentou fazer sua tese, mas, segundo a própria, foi perseguida. Foi perseguida, sim. A orientadora da dissertação dela era o lobo mau. Você tem um emprego, você tem um cargo público de poder. Você realmente é uma mulher antifeminista? Feminismo para mim e patriarcado para vocês. Se liga, ela vestiu a toalha de mesa da mãe dela, ó. Eu disse que eu afirmei que não tenho ideologia e que, portanto, não é possível ser neutro. Você usou um outro pensador. Mas eu não disse que eu era neutra. Eu sou cristã, de direita. Não sou neutra, sou conservadora. Existe uma diferença muito grande entre ser neutra e não abraçar uma ideologia específica. Você não acabou de falar que é de direita? Vai meter o Danilo Gentili, que fica falando, não, existe o pensamento de esquerda e existe eu que sou independente. Bom, nem todos os filósofos e pensadores abraçam uma ideologia específica. O difícil de conversar com a extrema-direita é que geralmente é uma mentira por frase. Tipo assim, você sempre tem que partir do pressuposto que eles estão metendo louco. Essa afirmação, ela está enrustida uma certa neutralidade. Eu não preciso disso. Quando que você tem a ciência, principalmente enquanto historiadora, que Se a Ana Campagnolo é historiadora, eu sou engenheiro petroquímico. para se combater uma violência, você precisa entender qual que é a raiz dessa violência para criar políticas públicas para que essa violência seja combatida, né? Então, como que você traz essa afirmação, tendo em vista que a grande maioria das leis que a gente tem hoje, que foi uma das coisas que a companheira falou, que você fingiu não entender, né? Foram conquistadas justamente porque houve toda uma pressão social de majoritariamente teóricas, não só teóricas, mas militantes feministas, para que a gente conquistasse esses direitos. É isso? Esse é o seu ponto? Tá, pois bem. Eu fiz uma afirmação, né? Toda afirmação ela é eivada do objetivo de ser verdadeira. Então, não é uma afirmação neutra. Eu estou dizendo que é possível combater o movimento feminista e é possível, ao mesmo tempo, defender ou proteger as mulheres. Então você acha que a gente consegue combater de forma justa a violência contra as mulheres? Sem o movimento feminista, justamente porque o movimento feminista combate de forma injusta a e sua enviesada. forma justa de combater é ser contra o aborto em caso de estupro, também apoiando o Instituto do Direito dos Homens de Alexandre Paiva, que é contra a Lei Maria da Penha. Como assim? É essa forma justa? Sim, eu acho de que os combater homens têm a direitos. violência Você contra as acha que não? mulheres? Não tem direitos. Mas tem ou não tem direitos? Claro que tem direitos. Então, por que o Inclusive, Instituto a gente de Direitos vive dos isso, né? Homens A gente não pode discutir, não pode existir? Esse instituto que elas estão falando é daquele cabeça de rola que anda por aí com a camiseta escrito "Meus filhos são órfãos de pai vivo". Ele quer acabar com a Lei Maria da Penha porque ela não permite que ele se expresse livremente. Praticamente nosso Léo Lins da violência doméstica, né? Nós podemos falar também sobre estupro marital. O movimento feminista diz que foi ele quem classificou o estupro marital e ele que conseguiu combatê-lo. Mas também podemos recordar... Não necessariamente. O que aconteceu na legislação foi a inclusão do termo cônjuge Ana, como onde agravante. Onde é que existia no Código Penal brasileiro autorização para o marido para a mulher? Mas existia. E onde é que Onde é que existia autorização para o marido para a mulher? Porque o movimento feminista conseguiu essa autorização. Olha, você está dizendo que toda a cultura patriarcal é essencialmente violenta. Essa é uma outra afirmativa que... Mas ela é violenta. Não necessariamente. Qual que é a estrutura patriarcal que porque não é violenta? todas as sociedades são patriarcais. Portanto, todas são violentas. Me cite uma sociedade patriarcal que não seja violenta. Me cite uma sociedade matriarcal que não seja violenta. Oxi, a gente não tem sociedade Exatamente, porque não existe. E porque é impossível. Quando uma sociedade patriarcal enfraquece e se torna mais matriarcal, ela é dominada por outra mais patriarcal ainda.
Numa sociedade fortemente patriarcal, você nem seria deputada. Não ia poder fazer harmonização facial e nem tingir o cabelo de ruivo pra ficar parecendo a Mariana Rui Reaça. A única força que nós temos para proteger as mulheres e garantir o seu direito a longo prazo são outros homens dispostos Homens a para defender estabelecer as mulheres de outros homens. Não faz sentido. Sim. Eu Quem não que- preciso. quem Eu não nos defende preciso de da um violência? homem para ser tratada como gente. Essa São é os a homens que diferença entre nós garantem, duas. sim, são os homens que garantem a solidez da nossa nação. Como é que tamo de solidez? Lulinha querendo explorar a foz do Amazonas, o governador do Rio brincando de Counter-Strike, Tarcísio rebolando lentinho pro PCC, pleno emprego de entregadores de bike e o Vinícius Júnior se declarando pra Virgínia. Quer dizer, o homem se rebaixa demais. Um homem praticando uma violência será punido por outro homem. O que impede um homem de praticar homicídio, de praticar feminicídio e estupro é o medo de ser punido. E em alguns mesmo Os assim, homens praticam. são os que mais violentam em todos os aspectos da nossa E sociedade também são as brasileira. maiores vítimas de violência. E contra si mesmos. Mas Homens são mas contra o movimento si. feminista... E não as mulheres contra os Não, homens. as mulheres também matam homens. Olha o caso Sim, do menino óbvio, Luan, assassinado por duas lésbicas. Mas não é a maioria. A maioria esmagadora são homens que violentam outros homens e que violentam mulheres. A maioria das vítimas de violência são homens. Você quer combater a violência ou não? Olha, Ana, muito obrigado por estar aí lutando pelos meus direitos. Me sinto lisonjeado de ter uma deputada lutando pelos meus privilégios, mas não precisa não, tá? Você está querendo ignorar a desigualdade de gênero? Não faz o menor sentido. Não. Olha, primeiro que eu rejeito essa linguagem. E desigualdade de sexo. Mas não de gênero. você Tá adotando rejeitar essa não linguagem. significa que não exista. Não, você pode Se você inventar o que quiser, não quiser, existe mas- no seu mundo, mas Sim. no mundo real existe, Não, Ana. gênero não existe, é uma invenção Gênero ideológica. existe. Gênero existe sim e eu posso provar citando 3 gêneros agora. Comédia, terror e drama. Não será possível substituir a atual cultura patriarcal por uma matriarcal, porque antes disso os muçulmanos A gente acabam não com quer tudo. uma cultura matriarcal, a gente quer uma cultura igualitária. Então tá bom. Muito obrigado, Isabelle. Agora eu entendi o ponto de vista que você expôs, irei levar em consideração e irei refletir melhor sobre o conteúdo que eu publico na internet, pois devemos agir com responsabilidade e cidadania. O movimento feminista, ele entende a violência como sendo estrutural. Não só a violência contra as mulheres, mas como a violência contra os homens, contra as crianças também. Então, quando nós falamos de um movimento que pensa a violência a partir dessas estruturas, a gente entende que alguns grupos são mais vulnerabilizados, da mesma forma que nós entendemos também que dentro da violência contra os homens, tem os homens que estão mais vulneráveis. Então, a gente entra aí numa perspectiva do feminismo interseccional, por exemplo, de entender as estruturas dessa violência, diferente de movimentos conservadores que trabalham para manchar a imagem de mulheres que são históricas na nossa luta, como é o que aconteceu, por exemplo, recentemente na Brasil Paralelo, onde produziram um documentário sobre a Maria da Penha, um documentário que tentava acabar com a imagem da Maria da Penha e com o que ela trouxe de tão importante para nós, que foi a legislação, a principal legislação hoje que nós temos de proteção à vida das mulheres. Vamos respirar um pouco agora, deixar esse conhecimento penetrar nos nossos neurônios, já que a deputada não vai. Fascismo em 3, 2, 1... Bom, pelo que me consta a respeito desse documentário, o condenado Marco Antônio Herédia cumpriu 2 anos de pena por isso. Só? Bom, então a gente pode considerar que ele não cumpriu pena, né? E pelo que eu sei, a Brasil Paralelo ouviu a versão do condenado. A esquerda defende a reintegração dos apenados na sociedade. Mas esse aí foi reintegrado cedo demais, né? Você questiona a necessidade do feminismo. A necessidade principal do feminismo hoje é combater o retrocesso. O retrocesso que vocês tentam imputar. O retrocesso de leis que já conquistamos. O retrocesso é o que vocês ditam hoje, inclusive das 3 legislações que temos que defende o aborto legal. Então, vocês hoje tentam retroceder os nossos direitos. Vocês tentam falar... Vocês conservadores. Vocês tentam que direito falar... contra a mulher que eu votei? Porque até vocês tentam hoje, falar né? o seguinte, que temos que nos contentar, pois a lei já existe à nossa defesa, portanto... Nossa, existem muitas leis em defesa da mulher.
Ué, não é o que você fala, que estamos em existem vantagem? muitas leis, sim. Isso, aí você fala que temos que nos contentar, portanto, Não, o movimento... as leis a favor da mulher são extremamente injustas no Brasil hoje, porque elas penalizam apenas um lado. Por exemplo, Injustas? notificação... por exemplo, olha a quantidade de leis que nós temos no Brasil. Por exemplo, a lei contra stalking. Ela se aplica somente à mulher. Tem um agravante se você praticar stalking contra a mulher. Nossa, que grande privilégio, né, gente? Existe crime de machismo online e não existe crime de misandria online. Como é que você pode explicar uma... Por que será, né, deputada? Traz os números pra gente ver um negócio aqui rapidão. A mulher é privilegiada demais. Se eu perseguir uma mulher, a pena vai ser maior. Olha que privilégio na sociedade. Inserido Não na podemos sociedade? tratar seres humanos como animais irracionais e incontroláveis. Por isso que a guerra é sobre gênero e não sobre sexo. Eu mas- acredito que homens têm o poder de ter controle sobre si Você mesmos. fala que não podemos tratar e não, as pessoas não como é a animais, mas natureza vocês tratam deles o que é feto como violenta, animal, e sim né? a cultura. Você defende então que o não... patriarcado Poxa, expressa... então a culpa não é do homem agressor, é da cultura? Você defende que o patriarcado expressa a natureza do homem, Esse é sendo o que, meu na verdade, ponto expressa uma perfeitamente. cultura Tá vendo como que você tá defendendo o impulsiona a estuprador cultura, aqui? que Eu sou a favor impulsiona que o cara fique cultura mais tempo agressiva. preso. Você é a favor que ele fique solto? Não estou falando isso. Quanto estou tempo tem que pegar um Estou falando que o estuprador? sistema Mais carcereiro tem tempo que ou menos? Tem melhorar. que sair na audiência de custódia ou não? Você acredita Você que defende a audiência de custódia? Progressão de pena para quem? Para mulher? Você acredita que na Europa, por exemplo, o sistema carcerário funciona diferente daqui? Por quê? É por isso que você defende que ele fique solto? Não é que eu estou defendendo que ele estuprador fique tem que ficar solto. mais Você tempo está preso ou não? Perceba como esse discurso da extrema-direita atrai o público pela dureza na punição. Mas ela só está deixando de levar em conta um pequeno detalhe. Independente de quantos anos o estuprador ficar preso, a mulher já sofreu a violência. Aí a alternativa da direita é aumentar a punição para alguém que talvez nem seja pego. Olha essa notícia aqui, ó. Brasil registra 9 vítimas de estupro por hora em 2024. 9 por hora são só os que foram registrados. A gente não pode simplesmente olhar para esse fato e falar... Ah, a nossa cultura é assim mesmo, né, gente? Homem é desse jeito mesmo, não tem o que fazer. Cabe a gente se perguntar por que isso tá acontecendo? Será que isso não tem a ver com uma cultura que olha para mulheres como se fossem propriedade? Será que isso não é uma herança de uma sociedade escravocrata? Se você tiver com preguiça de refletir sobre isso, deputada, faz que nem a Carla Zambelli. Vocês joguem isso num chat GPT. Bom, eu discordo desse seu posicionamento, porque embora a gente tenha leis que representem os homens e as mulheres, colocar elas na prática é bem diferente. E por isso que o movimento feminista ele existe, porque é justamente para direcionar, para dividir e partilhar coisas que quem está só atrás da lei não presencia. Entendeu? É foda ter que explicar o porquê que existem leis pra uma pessoa que trabalha na Assembleia Legislativa, né? Pelo que eu Então não acabei de são dizer. iguais os direitos. Não, não é que não são iguais, é porque as mulheres, elas passam por outras questões que, por exemplo, pela sua questão de religião, tem essa Tá, questão do machismo. a minha eu gostaria pergunta era só de sobre terminar. direito. Isso, eu só gostaria de terminar meu posicionamento. A questão do machismo, a religião, o patriarcado, que influenciam para que essas leis, que deveriam ser iguais, elas não aconteçam na prática, justamente porque tem o posicionamento de homens ou até mesmo mulheres, como a gente está vendo, que tem contra esse feminismo. O feminismo ele não vem para trazer essa questão de que a mulher é melhor do que o homem. Isso é um posicionamento e um pensamento que estereotipa todo esse movimento em luta em prol das mulheres. Falou bem. A gente sabe que esse conhecimento não vai adentrar na mente da nossa Margaret Thatcher de Itajaí, mas fica o conhecimento pra você aí que tá vendo esse vídeo. E só para constar, tá? Que atualmente a gente tem sociedades matriarcais na China, na Índia, no Quênia, na Indonésia, em Gana, na Costa Rica, na Austrália e nos Estados Que Unidos. tipo de sociedade? Que tamanho que elas têm? Matriarcais. Sociedades Pequenas, matriarcais. né? Pequenas tribos, que não tá? foram engolidas pelo patriarcado. Que no caso. poderiam ser, né? A qualquer E momento. a outra coisa é que eu sempre ouço pessoas falarem do Champinha nos debates. Eu nunca tive a oportunidade de falar com a pessoa, porque quando o Lucas Pavanato veio aqui falar, ele falou no intervalo, quando ninguém podia contrapor ele. O pai da Liane Friedenbach é contra a redução da maioridade penal e ele, inclusive, é contra usarem o caso da filha dele para apoiar. E eu acho extremamente de mau gosto. Ué, mas o usar. Champinha... Eu só tô me dispondo a assistir esses debates quando eu sinto que eu tenho alguma coisa a aprender. E essa parada aí eu não sabia sobre o pai da mina. Então fica aí de informação e agora voltamos para a Jean Grey conservadora. Lá em Santa Catarina nós temos uma deputada feminista que acusou o colega em 4 instâncias. Comissão de Ética, criminalmente, OAB
em mais uma instância que agora não me recordo, o Ministério Público, ela o denunciou 4 vezes por uma discussão, um debate acerca da presidência de uma comissão. E pelo fato dele ter dito que ela deu um golpe na bancada, assumindo a presidência ilegitimamente, ela o acusou de violência política de gênero. Uma barbaridade que não se encaixa. Então, é uma lei que beneficia mulheres no ponto de que, E ela ganhou durante ou não? um debate, perdeu todos, graças a Deus. Então, Nem pra contar fake news de tia do Zap ela serve. Não, mas teve uma vez lá que teve um caso que não foi pra frente. Minha terceira afirmação é que nenhuma vida humana pode ser assassinada por ser indesejada ou inconveniente. primeiro quer dizer que eu concordo completamente com o teu prompt. Porque por isso que eu sou contra o genocídio em Gaza, já que tu falou tanto dos judeus, que 83% dos mortos em Gaza são civis, de acordo com os números de Israel. E 59% são crianças, mulheres e pessoas com mais de 65 anos. Por isso também que eu sou contra a violência policial irrefreada, que causou a morte do Rian da Silva Andrade de Santos, de 4 anos, do Nathaniel Venâncio Almeida, de 19 anos, que foi morto dentro de casa, queima-roupa na frente da própria mãe, porque ele fugiu de uma abordagem do Rocan, porque ele estava sem capacete, e do Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, que era estudante de medicina que deu um soco num carro e foi morto por um policial. E sim, eu nego que um feto é uma vida humana, porque não tem consenso de quando a vida começa. Vem aqui, neném, vem no meu colo. Respira bem fundo, faz assim, ó. Respiração meditativa antes de escutar fascismo. Você é contra objetificar a mulher, mas a favor de objetificar o feto. Os maiores, Não. por exemplo, decidem se aquele Eu não feto disse tem que o direitos feto é ou uma não. mesa, eu disse que o feto é um ser vivo, Tá, mas então que um ele ser não é uma vivo de que vida. espécie? Ele não é uma vida, ele é um ser vivo. Ser vivo... Ué, mas um ser vivo não tem que ter vida para estar vivo, senão ele é um ser porque morto. uma vida não é só uma coisa biológica. O feto não está vivo? Ele está vivo, mas ele não é uma vida. Não faz o menor sentido o que você está falando. Uma vida... Então ele é uma morte. Aqui, ó, nós somos vidas. Vidas. O feto A está gente vivo fala- ou está morto? Ele está vivo, mas ele não Se é ele uma está- vida. Se ele está vivo, então ele é um ser vivo. Ele é um ser De vivo, que mas ele não é espécie uma ele é? vida. De que espécie é o feto? Independe, uma árvore é um ser vivo. Tá, mas o É a feto mesma tem coisa uma que o espécie feto. específica. Qual é a espécie do feto? O feto é uma árvore? Não, ele é um Tá, ser então vivo. vamos simplificar a pergunta. Meu Deus, você está me dizendo que um embrião não é um ser humano? Exatamente! Porra, que bom quando a pessoa consegue chegar na conclusão sozinha. Vamos repetir essa frase pra fixar bem. Que um embrião não é um ser humano? 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 Ai, mas, Abner, se um embrião não é um ser humano, ele é o quê? Um embrião. Próxima pergunta. Então, Porque por que acima que você de usou- tudo, eu Então- acho que a escolha da mulher sobre ter um filho ou não, a escolha do corpo dela é soberana à mulher. Se ela tem essa vontade, ela pode... Então você acha que a vontade e o desejo de um ser humano mais forte, mais desenvolvido, deve imperar sobre o direito à vida de um ser humano mais fraco? Não, não é isso. Não é um ser Mas- humano mais fraco. Não é um ser humano, então? É o quê? Um embrião. Eu repito quantas vezes precisar, sem problemas. As pessoas que detêm o poder podem deliberar por maioria acerca da vida dos mais fracos. Você é contra isso? Porque isso é o capitalismo, as pessoas detêm Não, poder. você quer dizer que é a democracia, né? Eu sou contra isso. Você é contra o capitalismo? Não, eu sou Ana, contra você os é mais comunista. fortes. Ah, não. Não. O Marx Eu tá sou feliz contra os agora. mais fortes. Eu sou contra os mais fortes oprimirem, através da violação dos direitos humanos, os mais fracos. Pera aí, deixa eu colocar a Internacional Comunista de fundo. Vamos repetir. Eu sou Ana, contra você os é mais comunista. fortes. Ah, não. Não. O Marx Eu tá sou feliz contra os agora. mais fortes. Eu sou contra os mais fortes oprimirem, através da violação dos direitos humanos, os mais fracos. A revolução sexual nos livros de quem a defende, Shulamit Firestone, Kate Millett e o comportamento da Simone de Beauvoir, as três defendiam a quebra do tabu do incesto e a quebra do tabu da pedofilia. Pra gente Vamos ler o fact-checking. Shulamit Firestone, Kate Millett e Simone de Beauvoir não defenderam a quebra dos tabus do incesto ou da pedofilia. Muito obrigado, internet. Não será hoje que eu serei ludibriado. Pré-revolução sexual e pós-revolução sexual, a linha em que os homens, Mas não de disse atividade sexual dos homens, é literalmente a mesma. Sim, eu acho inclusive Aumentou das mulheres. E veja,
inclusive, depois dos anos 2010, a minha geração, de homens com menos de 30 anos de idade, é a geração que menos transa em 40 anos. Mas eu não disse que... Mas veja bem, então, mas eu não disse isso, eu não disse que os homens estão transando mais. Então, eu disse que aqueles que estão transando estão obtendo benefícios sem responsabilidades. Você vai, conhece uma mulher no Tinder, dorme com essa mulher, ela é engravida, ela vai lá e tenta te chantagear a fazer um aborto, não consegue fazer o aborto, seja lá, nasce uma criança sem pai, você não assume a responsabilidade e o ônus fica para quem? Para a mulher em primeiro lugar e em segundo lugar para a criança que vai crescer sem pai. Que isso, Ana? Quer desabafar? Não fica assim não, minha guerreira. Esse cara não te merecia. Minha quinta afirmação é: as feministas atuais confessam que usam a figura e o símbolo da mulher para defender uma agenda gaysista, teoria queer e woke. Bom, embora o pessoal esteja rindo aqui, e estava rindo no intervalo também... Não me vê com o seu arco do herói, não. Tão rindo porque você pronunciou errado teoria queer, só isso. No inglês, quando há duas letras E juntas, elas têm o som de I. Por isso que o verbo ver se diz se e não se. Em 2016, em um seminário de teoria queer, ela disse literalmente o seguinte: nós sabemos que não existe mulher, mas nós, do movimento feminista, usamos o símbolo mulher para avançar com uma agenda, a agenda gaysista, essas são as palavras dela. Como, por exemplo, a aprovação do casamento gay, entre outras pautas. Primeiro, a título de informação, não se usa, eu te ouvi falar DST e não se usa mais esse termo. Se usa IST, porque são infecções sexualmente transmissíveis. Usar DST é uma coisa que... Eu uso GLS também, porque eu sei que você não pode mandar na linguagem que eu adoto, né? Mas eu posso te dar uma dica aqui de amiga e te dizer que tá errado, né? A dica você pode dar. Não, errado do seu ponto de vista, né? Você não pode chegar aqui e dizer tem que ser LGBT e não pode ser GLS. Bom, IST não é ponto de vista, porque você pode contrair uma IST e não manifestar nenhum sintoma de doença. É uma pena que ela tá aí pra lacrar e não pra aprender, né? Seria tão nobre da parte dela dizer: ah, não sabia dessa informação, muito obrigado pela correção. Mas ao invés disso fica: você não manda na minha boca, quem manda na minha boca sou eu, você não vai mandar em mim, porque quem manda, decide que quem manda na minha boca sou eu. Quis te dar essa informação, mas tá tudo certo. Okay. O que eu quero conversar é sobre teoria queer. Teoria queer, por favor. Eu sou educadora, eu dou aula de artes, de teatro e de musicalização, e eu dou aula num colégio cristão. Inclusive, nesse colégio, Católico ou protestante? Católico. Inclusive, nesse colégio, a gente fala muito sobre a pauta LGBT. Nesse colégio, a gente fala sobre isso... No colégio católico, você fala sobre essa pauta? Com as crianças ou entre os professores? Os dois. A gente tem uma apostila onde a gente aprende sobre todos esses termos para que a gente possa tratar as pessoas com respeito e com educação. Mas considerando que é um colégio confessional, você trata isso do ponto de vista da confissão católica, do catecismo, que ensina que a homossexualidade é pecado. É isso que você faz? A gente trata nesse colégio sobre respeitar as outras pessoas acima de tudo. Ótimo. E tudo bem, respeito é universal. A gente fala sobre respeito. E a gente não usa em momento nenhum essas coisas do jeito que você fala que é de impor uma ideologia de gênero. Então você é uma professora ética, mas você sabe que isso é incomum, né? Eu não vou xingar. Eu me recuso a me estressar por isso. Então eu peço para que você ofenda a deputada aí da sua casa, porque eu não tenho departamento jurídico para dizer o que eu pensei. Em 2006, a revista Veja fez uma pesquisa com os professores e perguntou para eles o que eles achavam ser a sua função, e eles disseram, na maioria, mais de 80%, que se consideravam agentes de transformação social. Então, nós o professor somos acha agentes que vai de transformação social. Então, eu não sei o que é pior, ela citar uma pesquisa da revista Veja ou ela não ter entendido a pesquisa que ela citou. Se eu falar que a Erika Hilton é homem, é capaz dela me processar. Porque você está incorreta. Porque não, ela não é um homem. O Gilmar Mendes acabou de reconhecer no processo da Isabela Cepa que não tem nenhum problema em reconhecer que ela é um homem biológico. Isso e tá como incorreto. O Gilmar Mendes disse Isso que tá é homem biológico, eu estou usando a... Você acredita na biologia ou na sociologia? A biologia é mais confiável. Então, se você acredita na biologia, gênero para biologia, seu gênero é homo, dele é homo, Sim, todos somos homo. Por isso que eu não deveria dizer femicídio, só então você não pode homicídio. dizer que é um homem biológico. Porque homem, como você está falando, homem é uma definição teoria. biológica. Não é uma definição biológica.
Me apresenta um cientista que diga, um cientista que seja da área de biologia, que estude a gente enquanto uma categoria de animais racionais, que vai virar para você e dizer que homem é uma categoria biológica. Me cite outro animal no reino animal que seja homem. É a expressão social do homem, parabéns, do macho da espécie. Muito obrigado. Essa é a definição de gênero, viu? Nem foi tão difícil. Se homem é uma expressão social, também é passivo de transformação social. Entendeu, historiadora da Shopee? Chega de escutar maluquice, eu queria mandar um salve pros meus seguidores que mandaram uma contribuição na chave Pix do canal nos últimos dias. Um salve para Elmadan Henrique, Maria Lopes, que mandou uma contribuição muito generosa. Tamo junto, Maria. Pedro Guilherme, Alexandre Luiz, William Arbolé, que sempre tá por aqui, Pedro Guilherme, Hernani Lima, Antônio Carlos, Tasso Eduardo, Luiz Carlos Barbosa, a Viviane Damasceno e o Daniel Piccoli, que já tá virando vice-presidente desse canal. Agradeçam o Daniel por estarem financiando este conteúdo. Se você quiser contribuir também, a chave Pix tá aqui embaixo, eu te mando um salve no próximo vídeo. Se você não puder contribuir financeiramente, o seu like e o seu comentário já são uma forma de contribuição. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário escrito: aborto deveria ser obrigatório. Assiste meus últimos vídeos aí, clica na tela, vou deixar agora.